Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, o Despertar da Consciência Espiritual. Hoje pensamos em trazer aqui um relato mais pessoal, tá? Sobre como foi o meu despertar. Porque assim, para mim, ocorreu de uma maneira muito peculiar. Simplesmente foi de uma hora para outra, realmente. Por isso que foi tão marcante e por isso também daí vem o nome do canal, né? E para mim foi um divisor de águas, digamos assim, né? Foi o antes e o depois daquele dia que eu vou relatar para vocês. Mas antes eu quero fazer uma breve leitura aqui a respeito desse assunto, tá? Então vamos ali, ó. Devemos finalmente e em definitivo despertar a consciência espiritual, que se caracteriza por ampliar a visão do mundo e da existência, permitindo elevar o pensamento além da realidade física e assim estabelecer noções mais avançadas concernentes à espiritualidade do ser, que deverão se refletir em mudanças positivas a serem efetuadas, possibilitando entender a amplidão e o verdadeiro sentido da vida, clareando a ideia de quem realmente somos, de onde viemos e ainda nos proporcionando esperanças concretas para o porvir, certo? Então daí a importância da gente, de uma maneira ou de outra, obter esse despertar, né? Que é a conscientização, né, de que somos espíritos imortais, certo? E a partir desse despertar, né, vir a modificar, né, a perspectiva existencial, a vir a se propor a uma mudança de conduta, né, principalmente no sentido ético, moral, a partir do conhecimento profundo de si mesmo, que essa visão do despertar nos induz. Então é o seguinte, comigo foi interessante porque ocorreu o seguinte: a minha família, principalmente a minha avó, né, espírita há muitos anos, trabalhadora, né, trabalhou no passe, trabalhou como médium, já desencarnada, desencarnou aos 96 anos, né, uma trabalhadora exemplar, é a minha principal, né, referência, que me colocou nesse caminho do espiritismo foi ela. Então ela, obviamente, trouxe o hábito, né, do Evangelho no lar. Quando eu era criança, né, porque eu sempre morei com ela e com a minha avó, quando eu era criança participava ali, fazia meus desenhos, enfim, mas já na adolescência, eu vou ser bem sincero, não gostava muito de participar, essa é a verdade, não prestava muita atenção, e se prestava atenção aquilo não fazia sentido para mim, às vezes vinha até com comentários chulos mesmo, para incomodar, sabe, aquela coisa de adolescente, esse não faz sentido, né, sabe? Só para incomodar mesmo ali a minha avó e meu pai. Bom, até que nos meus mais ou menos 18 anos, estávamos fazendo mais um Evangelho no Lar. Nós fazíamos às quintas-feiras, às 8h30 da noite. Naquela ocasião, meu pai ia iniciar uma leitura. Era um livro do Richard Simonet. Não vou lembrar o nome do livro agora, mas em outra ocasião eu trago ele. Richard Simonet. O trecho do livro era falando sobre o desencarne, sobre a morte, de uma maneira super simples, né? Com uma linguagem muito fácil, de fácil compreensão, né? Dizendo assim, mais ou menos nessas palavras, que a morte não existe. A morte é apenas uma transição para um outro plano de existência, e assim ele foi dando continuidade. Por algum motivo, naquele dia, eu estava prestando muita atenção na leitura do meu pai. Isso não era comum. Aquele dia, a minha atenção estava redobrada.
Eu acredito, né, que meu guia espiritual estava ali, me intuindo, como muitas vezes eles estão, mas acho que particularmente, assim, no momento do Evangelho no Lar, particularmente eles nos acompanham naquele momento. Então, o que aconteceu? Chegou um momento que assim, ó, o guia tava ali, né? E ele assim, ó, esse é o limite aqui da tua data, né? A partir de hoje acabou aí a tua festa. Tu já fez tudo que era bobagem que podia fazer até agora, né? Fez um monte de... errou um monte, fez um monte de cagada, desculpa aí os termos. E a partir de hoje tu nunca mais vai ser o mesmo. E aí eu tava ali prestando atenção, focado naquela leitura. Quando meu pai fez aquela leitura em relação à morte, né, ao desencarne, ocorreu instantaneamente um insight, que tem relação, né, com o despertar, sabe? Ocorreu um insight e me veio naquele momento mais ou menos o pensamento nesse sentido: nossa, como é que eu nunca tinha me dado conta disso? É tão óbvio, né? A questão assim da existência, né? O que ocorre após a morte. Mas aquilo não foi assim uma reflexão tranquila, não. Aquilo foi uma martelada na minha cabeça, né? Foi algo abrupto, assim, né? Eu acho que esse é o termo correto, porque simplesmente foi como se explodisse aqueles pensamentos na minha mente e foi realmente um divisor de águas para mim, né? Eu nunca mais fui o mesmo. É óbvio que eu não me transformei em nenhum santo, né? Nenhum anjo a partir daquilo. Claro que não. Continuei errando, errei muito e ainda estou errando, né? Mas assim, eu nunca mais fui o mesmo. Nunca mais consegui abandonar o espiritismo. Eu me lembro que eu fiz o seguinte, ó. Eu assim, bom, a minha primeira atitude vai ser retomar a evangelização, porque eu frequentei a evangelização um período durante a infância, não muito, mas em outra ocasião eu conto para vocês por que não muito. A minha primeira atitude, né, foi retomar a evangelização, mas primeiro eu não queria chegar lá como assim totalmente verde, né? Então eu comecei a fazer algumas leituras, peguei ali os livros, né, de Allan Kardec, o Pentateuco Kardeciano, não li os 5, é claro, antes de voltar para a evangelização, mas li, eu acho que boa parte do Livro dos Espíritos, né, e uma coisa que outra de André Luiz. E o interessante é que, enquanto eu fui lendo, né, eu me lembro que eu fui me acabrunhando, assim, fui ficando assustado, porque eu pensei, puxa vida, eu sou um merda, né? Fiz tudo errado até agora, e agora tô ferrado, sabe? Então, a partir daí tudo mudou, né? Aí estamos nessa busca. Mas o interessante é que foi realmente um momento que eu considero muito peculiar, né? Aquele momento que eu digo assim que foi realmente o meu despertar, né? Aquele instante mesmo. Comigo foi dessa forma, mas cada um vai ter seu momento. Às vezes nem tem assim propriamente um despertar, né? Às vezes já tem uma vida toda, né? Tenho muitos amigos que frequentaram o centro espírita desde criança, né, na evangelização, e deram seguimento nos cursos e passaram a trabalhar. Então assim, foi algo, né, constante na vida deles. Outras pessoas já chegam à vida adulta, que por algum motivo, né, se interessam e buscam lá os cursos, né, disponíveis aí nos centros espíritas. Então, cada um tem uma maneira, né, de se encontrar dentro da doutrina espírita. Comigo foi dessa forma peculiar, por isso que eu gosto de contar, porque realmente foi um dia marcante e que é algo assim que eu nunca mais vou esquecer, né? Então é isso, era esse relato que eu queria trazer para vocês, né, que a gente possa, através desse despertar da nossa consciência, realmente buscar se melhorar,
né, buscar a reforma íntima, realizando, né, o conhecimento de si mesmo e a partir daí se propor, né, a essa modificação interior para o bem, né, buscando ali na estrutura moral do Espiritismo, né, que representa o Evangelho de Jesus, né, apreender a partir de seu Evangelho, absorver, né, sorver desse conteúdo esplêndido que é o Evangelho, que é o Espiritismo, e a partir dele realizar, né, a nossa tão importante, né, reforma íntima, tão necessária, para que a gente também possa contribuir, né, além, né, do nosso crescimento, da nossa ascensão espiritual, que a gente possa contribuir com o processo da transição planetária, e nós vamos falar muito sobre isso, né? A ligação do despertar com o momento em que vivemos, da transição planetária, desse processo de modificação, né, consciencial e planetária. Então tá, então essa foi a nossa reflexão, que todos possam também de alguma maneira ou de outra desfrutar, né, dessa reflexão, e vamos adiante, né, buscando bem, buscando sempre este caminho de harmonia, de respeito ao próximo. Então, até um próximo encontro, um abraço fraternal a todos.